Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje nós vamos aprender a confeccionar essa carteira. Ela é todinha feita em crochê. O fechamento dela é com botão imantado. Ela tem duas divisões, tá? Para carregar aí cartão, documentos. Tem aqui um cartão só para vocês terem uma ideia do tamanho dela. O fechamento dela é bem prático e assim, os seus documentos ficam bem seguros e não correm o risco de cair. Vamos então à confecção da nossa carteira? Vou passar para vocês os materiais que vamos utilizar. Para a confecção da nossa carteira, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Eu vou utilizar aqui um fio de poliéster de 4 milímetros, vou utilizar também uma agulha de número 4, vou precisar de marcadores, tá? Pode ser esse modelo ou qualquer um outro que vocês tenham aí. Se não tiverem, não tem problema, pode usar clipes de papel, pode usar um fio de outra cor. Uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Um isqueiro. Esse fio aqui, ele desfia, então toda vez que você cortar ele, precisa queimar as pontinhas. Um botão imantado. Esse aqui é um botão imantado costurável, mas existem outros tipos de modelo de botão imantado no mercado. Você pode usar o que for melhor para você. Uma agulha e linha de costura e tesoura. Vamos então à confecção da nossa carteira? Para a confecção da nossa carteira, nós vamos iniciar fazendo a primeira carreira. A primeira carreira, ela é todinha em correntinhas. Então, primeiro eu preciso prender aqui o meu fio na agulha. Então, eu vou deixar aqui uma sobra de fio mais ou menos de uns 10 centímetros. Vou pegar esse fio, vou girar ele, ó, assim. Fazer de novo, ó. Girei. Aqui eu tenho um fio que é a sobra que eu deixei, ó, ele tá dessa maneira, ele tá por cima do fio que tá vindo ali do rolo. Vou pegar a minha agulha e introduzir de baixo para cima e laçar o fio. Lacei o fio, fiz aqui o meu primeiro nó inicial. Agora, eu vou fazer aqui 33 correntinhas. As correntinhas são feitas da seguinte maneira: eu tenho aqui a laçada na agulha, vou laçar o fio que vem do rolo e passar pela laçada que tá na agulha. Vou buscar aqui o fio que vem do rolo, passar pela laçada na agulha. Então, todo esse movimento forma a correntinha. Então, laço o fio que vem do rolo, passo pela laçada que tá na agulha e formo mais uma correntinha. Nessa primeira carreira, as correntinhas devem estar todas do mesmo tamanho. Não fazer muito apertada, porque é a partir daqui que nós vamos trabalhar a sequência das carreiras posteriores. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas. Vou fazer mais 30 para completar a quantidade que a gente precisa. Fiz aqui as minhas 33 correntinhas, ó. Não fiz elas apertadas, porque senão fica difícil trabalhar a próxima carreira, tá? Agora, nós vamos pegar e vamos trabalhar aqui atrás, ó. Toda correntinha tem esse anelzinho aqui atrás. Nós vamos trabalhar nesse anelzinho, ó. Então, toda essa próxima carreira vai ser trabalhada nesse anelzinho que fica aqui atrás, tá? De um lado eu tenho a correntinha, onde mostra aqui essas duas alcinhas. Aqui atrás tem essa laçadinha aqui, ó. Que toda correntinha fica com esse detalhe atrás, tá? Então, agora, eu fiz aqui 33 correntinhas. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, ó. Então, eu tenho aqui a primeira correntinha, né? A partir da agulha. A primeira e a segunda. Eu vou vir na segunda correntinha. Vou vir na segunda correntinha, vou virar aqui o meu trabalho e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, na laçada que tá aqui atrás. E vou fazer aqui um ponto baixo. O ponto baixo, laço o fio, fico aqui com 2 laçadas na agulha, laço o fio de novo e fecho meu ponto baixo.
vou vir na próxima correntinha, ó. A próxima é essa, aqui tá a próxima argolinha que a gente vai trabalhar, essa laçadinha aqui. Vou introduzir a minha agulha aqui, vou laçar o meu fio, ficar com 2 laçadas na agulha, laçar novamente o fio que vem do rolo e fazer mais um ponto baixo, ó. Então, em cada alcinha, em cada argolinha aqui atrás das correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo até chegar no final. Então, a forma de fazer é a mesma. Introduzo a agulha aqui na laçada, laço o fio, fico com 2 laçadas na agulha, laço novamente e removo. Esse é o ponto baixo. Então, vou fazer aqui até o final. Estou chegando aqui no final, fazendo os últimos pontos, ó. Vou fazer aqui o meu último ponto dessa carreira. Fiz aqui o meu último ponto, puxo aqui um pouquinho, ó. E aqui eu fiz, então, uma carreira todinha em ponto baixo, ó. Todinha. Para seguir agora a próxima carreira, nós vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho. Vou virar o trabalho agora da direita para a esquerda. Virei o trabalho. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui a correntinha que eu fiz para virar o trabalho. Vou vir aqui debaixo desse primeiro ponto aqui. Então, aqui tá a correntinha. Eu vou vir aqui debaixo, ó, passando por debaixo das 2 alcinhas aqui da correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Fiz aqui um ponto baixo. Vou ir no próximo, aqui entre os 2 pontos, ó. Vou introduzir a agulha aqui no meio, passar por debaixo das 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo da carreira anterior, laçar o fio. Sempre deem a altura do fio que tá na agulha já, ó, pra ficar igual o ponto, pro ponto não ficar torcido. Então, eu venho aqui, ó, tô aqui com uma laçada na agulha. Vou no próximo ponto, introduzo a minha agulha, laço o fio que vem do rolo e deixo os 2 na mesma altura, laço o fio, ó, deixei os 2 na mesma altura, laço o fio e passo pelas 2 laçadas. E assim eu fiz mais um ponto baixo. Essa carreira todinha também é em pontos baixos. Essa carteira, na verdade, ela é toda trabalhada em ponto baixo. Então, daqui até o final, a gente só vai trabalhar pontos baixos. Então, eu vou fazer novamente aqui, pontos baixos até chegar aqui no final. Estou chegando aqui no final da minha segunda carreira. Cheguei aqui no final, tô fazendo o meu último ponto. Como eu fiz na carreira anterior, da primeira para a segunda, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho da direita para a esquerda. Virei o meu trabalho da direita para a esquerda. Vou agora, eu tenho aqui a correntinha que eu fiz e tenho aqui o primeiro ponto baixo aqui, ó, que na verdade é o último que a gente fez na carreira anterior. Então, eu tô aqui, primeira correntinha, vou vir aqui debaixo desse primeiro ponto aqui. Vou laçar o meu fio e fazer um ponto baixo. Por toda essa carreira serão pontos baixos. A carteira inteira, ela é totalmente feita em pontos baixos. Então, as próximas carreiras serão uma repetição das 2 primeiras que nós fizemos. Então, eu vou fazer aqui até completar 11 carreiras. Eu já fiz 2, vou fazer mais 9. E eu volto aqui pra gente fechar a nossa carteira. Então, sempre repetindo da mesma forma. Pontos baixos, tá? Aqui, no caso, pegando as 2 alcinhas aqui, ó, colocando debaixo das 2 alcinhas da correntinha, laçando o fio, deixa sempre da mesma altura, para os pontos não ficarem tortos, e faço um ponto baixo. A mesma coisa no próximo ponto, ó, sempre puxo o fio para ficar na altura aqui da agulha, da primeira laçada que tá na agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. Não façam pontos muito apertados, senão começa a ficar tudo cheio de buraco.
Sempre vão ajustando, façam o ponto e vão ajustando o trabalho para ele ficar sempre certinho. O fio de poliéster, fio de malha, precisa ser ajustado sempre. Então, vão aí ajustando, vão fazendo e arrumando ele para ele não ficar torto, tá? Então, eu vou fazer aqui mais 9 carreiras e quando eu chegar no final, volto aqui. Estamos chegando aqui no final da nossa 11ª carreira, a última carreira que estamos fazendo. Fazendo aqui o meu último ponto. Fiz o meu último ponto, puxo um pouco a minha laçada aqui, ó, pra ela não escapar, tá? E aqui está pronta a nossa base. Essa base aqui, ela ficou com a medida de 35 centímetros por 10 centímetros, tá? Mas não é uma medida padrão, por quê? Se você utilizar um fio um pouco diferente, uma agulha de um outro tamanho, vai dar interferência no tamanho. Então, esse modelo aqui, ele pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Vocês vão ajustando aí de acordo com o fio e a agulha que vocês têm. E também outra coisa que faz com que dê diferença são a tensão do ponto. Se o seu ponto é muito apertado, se o seu ponto é muito frouxo, o trabalho também tem alteração no tamanho, tá? Aqui, nós temos aqui uma base toda trabalhada em pontos baixos. Então, todo o ponto baixo, ele tem o lado direito e o lado avesso, tá? Mas aqui a gente trabalhou em carreiras de vai e vem. Então, por toda a volta a gente tem, como a gente foi virando o trabalho, a gente tem aqui, ó, uma carreira que tá do lado direito. A próxima carreira, que é a que tem essa argolinha aqui, ó, é a carreira do lado avesso do ponto baixo. Ele é o lado avesso. Então, aqui é o lado direito, aqui é o lado avesso, lado direito. Tem a argolinha, é o lado avesso, lado direito, lado avesso. Então, por toda a carreira, desse lado aqui, nós começamos com o ponto baixo e ele tá do lado direito aqui. Quando a gente terminou aqui esse lado do trabalho, ele também está aqui, ó, a última carreira também está com o lado avesso o lado direito do ponto baixo. Se virarmos o nosso trabalho, nós vamos ver que aqui atrás, como a carreira aqui, a primeira carreira desse lado, olhando daqui, ela tem aqui a argolinha, que seria o lado avesso do ponto baixo. E eu também, quando eu terminei aqui, ó, eu também tenho a argolinha do lado avesso. Então, esse lado aqui, que começa e termina com essa argolinha aqui, que é o lado do ponto avesso do ponto baixo, vai ficar pro lado de dentro da nossa carteira, tá? Então, esse lado aqui, que tem uma argolinha do ponto baixo, que é o lado avesso, no começo, nas duas bordas aqui, ó, no começo e no fim, vai ser o lado avesso do nosso trabalho. Aqui, começamos com o lado direito e terminamos com o ponto baixo também do lado direito. Então, esse é o lado que vai ficar pra fora, né? Vai ser o lado de fora, o lado que a gente vai ver da nossa carteira. E esse aqui vai ser o lado que vai ficar na parte interna da nossa carteira, desculpa. Se vocês quiserem fazer uma carteira maior, uma carteira menor, um pouco menor, também dá para fazer. É só vocês calcularem aí a quantidade de carreiras e verificar o lado que começa e termina com o ponto baixo do lado direito e do lado avesso. É a mesma coisa, só que só vai mudar a quantidade mesmo de carreiras, tá? Para fazermos aqui fecharmos, né? Fazer as repartições aqui da nossa carteira, a gente precisa encontrar o meio do nosso trabalho. Então, aqui, eu vou contar, então, quantos pontos eu tenho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ah, mas por que eu tenho 32 pontos se eu comecei fazendo 33 correntinhas? Porque lá no início do nosso trabalho, nós fizemos 33 correntinhas, mas quando a gente iniciou, a gente pulou a primeira e demos sequência a partir da segunda correntinha. Por isso, o total de pontos aqui desse trabalho, de cada carreira, é 32 pontos, tá? Agora que a gente já contou, conferiu aqui a quantidade de pontos, nós precisamos montar a nossa carteira fazendo as divisões dela. Então, como que eu vou fazer essa divisão? Eu já sei que eu tenho 32 pontos, né, no total. Então, 32 dividido por 2 são 16. Então, eu vou ter que achar um meio aqui e deixar 16 pontos para o lado direito e 16 pontos para o lado esquerdo. Então, vamos lá. Eu vou contar aqui 16 pontos. Então, eu venho aqui, ó, e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui é o meu 16º ponto. Aqui eu vou colocar um marcador. Coloquei aqui um marcador. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Então, se eu contei da direita para a esquerda 16 pontos, o mesmo eu vou fazer aqui nesse outro lado. Então, eu venho aqui e vou contar 16 pontos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse é o meu 16º. Vou colocar aqui mais um marcador. Coloquei aqui mais um marcador. Então, eu tenho aqui 16 pontos desse lado e eu tenho que ter 16 pontos desse. Vamos conferir aqui. Então, aqui onde tá o marcador, eu não conto esse ponto, eu venho no próximo e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, tem o marcador, tá? Vou no próximo ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, achamos o meio do nosso trabalho. Achamos o meio do nosso trabalho e vamos, então, montar a nossa repartição. Como que vamos fazer? Esse lado aqui, como a gente já conversou, é o lado que a primeira carreira aqui tá com o ponto baixo do lado direito e a última também. Então, esse é o lado que vai ficar do lado de fora da nossa carteira. Então, eu vou pegar aqui, ó, o trabalho e virar, ó. Esse é o lado avesso. Aqui no lado avesso, eu vou contar aqui, a partir daqui, 14 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, opa, vamos começar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, deixa eu pôr o marcador. Vai ser onde a gente vai dobrar aqui, ó, e vamos unir a lateral. Então, aqui eu tenho 14 pontos do começo aqui, ó, dessa carreira até aqui. Aqui, vou fazer a mesma coisa, vou contar 14 pontos. Então, eu venho aqui, ó, e conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui é onde nós vamos colocar o nosso marcador, tá?
Então, eu tenho aqui, ó, dos dois lados estão iguais. Aqui já está uma das divisões da nossa carteira. A mesma coisa, para que fique igual, nós vamos fazer do outro lado. Aqui do outro lado, nós vamos, então, contar também 14 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 14º ponto, eu vou colocar mais um marcador. Venho aqui. Faço a mesma coisa, ó. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Venho aqui, coloco mais um marcador. Então, aqui, eu fiz o quê? Já deixei as marcações, onde nós vamos começar a costurar a repartição da nossa carteira, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. A partir do momento que eu já marquei aqui, aonde vai ser a base aqui, aonde vai ser, aonde vamos unir aqui as laterais da nossa carteira, esse marcador aqui do meio, ó, tá vendo? Aqui tá marcando 14 pontos pra direita, 14 pontos pra esquerda. Esse do meio, eu já posso remover ele, tá? Não preciso mais dele. Então, esse marcador do meio eu posso tirar. E assim, ficou aqui, ó, entre cada ponto aqui, ficou 4 pontos só. 1, 2, 3, 4 de espaço. Esse espaço é necessário porque nós vamos fazer essa costura aqui e essa aqui. E depois nós vamos fechar a nossa carteira assim. Então, para fechar ela precisa de espaço para fazer essa voltinha. Se a gente deixar assim muito rente, o que vai acontecer? Na hora que você abrir, ó, deixei aqui. Vai estar assim, uma grudadinha na outra. E se você tiver um espaço, fica melhor para você encaixar aqui o cartão, o documento que você quer carregar, tá? Então, precisa desse espaço aqui para você manusear. Agora que nós já fizemos nossa marcação, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora cortar aqui o nosso fio. Como que a gente vai cortar o nosso fio? Nós vamos agora medir aqui o nosso fio para cortar. Então, eu venho aqui, ó, vou unir aqui, tá? Deixar assim a minha carteira, assim, ó, só dobrado aqui. Vou pegar aqui esse meu fio, tá? E pra mim cortar ele, eu vou medir antes pra mim fazer a costura. Como que eu vou fazer? Então, eu vou medir aqui 3 vezes essa medida, ó. Então, eu venho aqui, ó, o fio já tá aqui preso ainda, que eu não arrematei esse último ponto. Então, eu venho aqui e vou medir, ó, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Eu vou medir ele da seguinte maneira, ó. Estico ele, seguro aqui com o dedo, ó. Levo ele aqui pro outro lado, ó, mais uma vez, ó. Certo? Venho aqui e faço a mesma coisa. Então, aqui, eu fiz o quê? Eu dei 1, 2, 3 voltas. Aqui, eu vou cortar o meu fio. Vou cortar o fio. Esse fio de poliéster, ele é um fio que desfia muito fácil. Muito fácil. Então, toda vez que você cortar o seu fio, você vai pegar aí o seu isqueiro e vai queimar um pouquinho a pontinha dele. Porque olha como esse fio desfia fácil, olha. Viram? Então, sempre tem que queimar essa pontinha. Você cortou o fio, já automaticamente pega o isqueiro e dá uma queimadinha para ele não desfiar. Aí, eu fiz isso aqui, esse era o meu último ponto, vou puxar aqui, ó, todinho pra fora. Passei ele todinho pra fora, vou agora começar a costura. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha. Vou
passar aqui o meu fio e vou dar início à costura. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui, onde tá o meu marcador, e vou introduzir aqui, ó, a minha agulha, ó. Tá aqui, tá o meu ponto, eu vou vir aqui e passar aqui, ó, pegando as duas alcinhas da correntinha do outro lado, ó. Aqui tá aonde eu terminei aqui de fazer o meu ponto. Onde eu terminei, vou vir aqui com a agulha, aonde tá a minha marcação, ó. Eu tenho que fazer dessa forma, aonde tá a minha marcação. Venho aqui, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas, viram? Introduzir aqui onde tá o marcador, ó, nesse espaço, eu vou passar o meu fio. Passei o meu fio, levei ele lá pra trás. Aqui, eu já posso tirar esse marcador. Tirei o marcador. Vou agora, ó. Tô aqui, vou pegar, passar aqui, ó, a minha agulha no próximo ponto, ó. Próximo ponto, aqui do lado, ó. Nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem, aqui pra arrematar. Vou vir aqui, ó, debaixo do próximo, ó. Do outro lado, ó, vou pegar aqui o segundo, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. E vou puxar aqui o meu fio. Puxei aqui o meu fio. Vou aqui, ó, entrar com a agulha aqui. No próximo, a linha saiu aqui. Nós vamos entrar aqui, no próximo, ó. Saiu aqui, vamos de novo, ó, aqui. Vou vir nesse próximo, passei por debaixo dos dois, vou aqui no próximo e pego também. Ó, fiz aqui, vou vir aqui, ó, no próximo ponto, saiu aqui o meu ponto, ó, a linha saiu aqui, vou introduzir aqui no próximo, pegar as duas alcinhas da correntinha, vou no próximo aqui e também vou pegar as duas, ó. Peguei uma e a outra. Vou aqui passar o meu fio. A mesma coisa, vou vir aqui, ó. Venho sair aqui com o meu fio. Vou aqui no próximo. E vamos sair aqui do outro lado, ó. Peguei a primeira, vou pegar a próxima aqui. Vou puxar o fio. E sair desse lado. Aqui da mesma forma, saí aqui, vou vir do outro lado, ó. Vim do outro lado. E passei o meu fio. Aqui, estamos chegando aqui no final. Aqui eu vou pegar, ó, as duas alcinhas também, ó. Aqui tem duas e tem duas aqui, ó. Vou passar aqui. E assim, ó, já praticamente fechamos aqui. Aqui, se vocês observarem, olha, temos aqui, ó, uma alcinha aqui, e esse não tem, e esse tem. Então, agora, nós vamos voltar essa costura completando. Então, aonde não tem essa alcinha, é onde nós vamos passar o nosso fio agora. Então, vamos lá. Aqui, ó, estamos aqui no verso, ó. Aqui, a gente tá com o nosso fio aqui. Aqui não tem argolinha, ó. Aqui já tem. Então, eu vou vir com essa minha linha aqui. Entrar com a minha agulha, ó. Sair do outro lado, ó. Passando, pegando as duas dos dois lados. Fiz isso. Vou aqui no próximo, ó. A mesma coisa. Aqui tem, ó, uma argolinha. Aqui não tem, então eu vou introduzir a minha agulha aqui, ela tá saindo aqui, ó. Desse lado, eu vou vir aqui e colocar mais um. Tomar cuidado que esse fio, ele acabou, hein? Peraí. Acabou desfiando aqui, ó. Quando acontecer isso, de desfiar o fio, venham com isqueiro, ó. E
vocês queimam, porque se a agulha entrar no meio do fio, sempre vai acontecer isso. Esse é um fio muito bom, mas ele é um pouco trabalhoso nesse sentido. Então, eu venho aqui, ó, nesse próximo e sai. Então, nós estamos trabalhando aqui carreiras de vai e vem, ó. Aqui, temos que tem argolinha, aqui não. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui. E vamos fechar aqui a nossa costura pra ficar igual. Venho aqui no próximo e faço a mesma coisa. Então, durante todo a costura é feito em carreiras de vai e vem. Cheguei aqui no final, vou aqui, ó, fechar aqui. Aqui, nós vamos agora já dar continuidade aqui no nosso fio, fechando aqui esse outro lado, pra gente não ficar cortando muito o nosso fio. Então, eu venho aqui, ó, vou seguir aqui com o meu fio, vou introduzir aqui, ó, minha agulha aqui, ó, ele tá saindo aqui, vou no próximo ponto, vou fazer a mesma coisa, ó. Venho no próximo, vou levar esse fio pra esse lado. Venho no próximo. Vou no próximo. Cheguei aqui onde tá o meu marcador. Cheguei aqui onde tá o meu marcador. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, de baixo. Aqui, ó, no meio do ponto que ele tá saindo. E já vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto desse lado, ó. Viram? Aqui eu coloquei, ó, tô saindo aqui atrás com o meu fio. Eu apenas passei ele aqui entre os pontos pra chegar com ele desse lado, pra não ficar cortando tanto esse fio. Aqui eu vou colocar a minha agulha, onde tá o marcador, ó. Aí, como é a partir daqui que eu começo, eu vou pegar aqui o primeiro ponto que tá aqui já, ó. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Já posso tirar o meu marcador. Tirei o meu marcador. Vou agora a mesma coisa, ó, sair aqui, vou vir nesse próximo ponto, pegar o de trás, ó, e ir costurando, ó. Sair aqui, vou no próximo, pego as duas desse lado e as duas desse, ó. Mesma coisa. E assim eu vou costurando. É uma costura de vai e vem, sempre pegando no meio aqui do ponto, onde fica as duas alcinhas da correntinha de cada lado na agulha. Puxo aqui, vou fazendo isso. Aqui eu pego, ó, os dois daqui e os dois dali, ó. Então, a mesma coisa. Agora, eu vou voltar fazendo o caminho inverso, completando aqui, ó, as argolinhas, ó. Desse lado aqui, ó, todos têm uma argolinha. Desse lado aqui, como nós não terminamos, aqui nesse primeiro aqui, ó, não tem, no segundo tem. Então, eu já vou fazer aqui o meu primeiro, ó. Fiz o meu primeiro. E vou aqui, ó, vou aqui atrás no próximo, pego os dois lados, a mesma coisa aqui, ó. E vou fechando aqui o meu trabalho, ó. Chegando aqui no final. Pego aqui os dois. Peguei aqui os dois, ó. Termino aqui o trabalho. Então, aqui, esse lado aqui, ele já tá totalmente preso, ó. Viram? Esse lado já está preso. Agora, vamos arrematar aqui esse fio. Vou arrematar ele, levando ele aqui por dentro dos pontos, ó. Vou trazer ele aqui pra dentro, que fica melhor. E sempre que acontecer aquilo que aconteceu quando a gente tava fazendo aqui a base, que pegou o meio do fio, se vocês não conseguirem tirar a agulha e o fio ficar meio que desfiado, sempre queimem as pontinhas, ó. Passem no meio aqui, ó, dos pontos. Vão passando.
E pra arrematar esse fio, a gente vai, já escondi ele bem aqui. Então, agora eu vou puxar ele um pouquinho, ó, e vou cortar ele. Vou cortar ele e segura a pontinha aqui. Segurei a pontinha, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu isqueiro, ó, e vou queimar, ó, sempre com aqui a parte de baixo da chama, ó. Aí, vocês vão fazer o quê? Puxar aqui pra que ele fique do lado de dentro, ó. Já escondeu aqui. Se vocês ficarem queimando muito, ele começa a ficar preto, e aí marca o trabalho. Já escondi aqui, né, o meu fio. Vou agora pegar aqui e fechar a lateral. Então, eu vou medir aqui, ó. Pegar o meu fio, colocar aqui do lado da carteira, ó. Aqui tá o fio. Vou fazer uma, né? Já dei uma, duas e três. 3 voltas. Vou agora cortar aqui o meu fio. Vou queimar aqui a pontinha, né, do meu fio ali. Esse também. Pra que ele não desfie. Vou colocar aqui na agulha. E vou vir aqui, ó. Pra iniciar aqui, como o fio ele está solto, eu vou passar ele por entre os fios aqui, ó. Por entre os pontos. Vou passar ele por entre os pontos, ó. Até chegar lá em cima. Aqui. Puxei aqui. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou queimar aqui a minha pontinha. Pra me prender ele aqui, ó. E puxo, ó. Aperto bem, que é pra ele, quando ele esfriar, ele já ficar preso. E aqui, ó, viu? Ele já está preso pra iniciar aqui a costura. Vou passar aqui, ó, pra esse lado aqui. Levo ele pro outro lado. E aqui, pra iniciar, nós vamos fazer da mesma forma, uma costura de vai e vem. Então, eu venho aqui, vou passar aqui, ó, pegar aqui as 2 alcinhas dessa correntinha desse lado. E vou aqui onde tá o meu marcador e vou colocar aqui também, ó. Então, eu já posso começar aqui a fechar esse lado, ó. Fechei aqui, vou tirar já esse marcador. E aqui eu vou fazer costuras de vai e vem. Então, se eu sair aqui, eu vou no próximo ponto e faço aqui a minha costura, ó. Vou no próximo, sempre assim, eu saí nesse ponto, eu vou no próximo pra dar continuidade, ó. E assim eu vou fazer igual eu fiz do outro lado, pegando as 2 alças. Fico aqui, ó, pego aqui, vou no próximo e saio aqui do outro lado. A mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse. Então, eu vou continuar aqui o meu. E vocês vão observar aí no final que vai ficar igualzinho, ó. Do mesmo jeito que eu fiz o outro lado, eu vou fazer esse. Cheguei aqui no final, ó, já fiz toda a minha costura de vai e vem. Vou agora arrematar esse meu fio. Venho aqui, ó, vou passando, pode ser por aqui também. Vou passando por entre os fios, os pontos, né? Vou passando por entre os pontos. E quando eu chegar aqui, é só cortar aqui o excesso. Cortei o excesso, dou uma puxadinha aqui na ponta, ó. Venho com o isqueiro e escondo aqui, ó. Tem que ser bem rapidinho, porque senão ele esfria e você não consegue esconder o fio. E assim a gente fechou a nossa carteira, ó. Aqui tem as divisões, ó. Aqui tá, ó, cartão pra você, ó, cabe certinho, cabe também uma CNH e fica bem prático. Agora, vamos colocar o nosso botão.
Ó, aqui, ó, a lateral dela, a lateral. E assim, todo o trabalho, né, que você faz, uma bolsa, uma carteira, um cachepô, sempre você tem que ir ajustando, porque senão ele fica torto, tá? O fio de malha, o fio de poliéster, também, ele é um trabalho que ele fica firme, porque assim, é os pontos que deixam ele firme, mas se você amassar, dobrar, não guardar de forma correta, ele sempre vai ficar torto, tá? Vamos iniciar então a colocação do nosso botão. O botão que eu vou utilizar aqui é um botão imantado, ó, de costura, tá? Tem vários tipos de botão que você pode estar utilizando, tá? Mesmo sendo imantado, tem uns que são com, ele tem tipo uma presilha para você prender. Eu não gosto muito desse outro modelo, eu prefiro esse. E tem uns que ele já vem preso em couro, né? Eles já são adaptados no couro e é só você costurar o couro. Eles são bem mais práticos de colocar, mas às vezes eu acho que não combina com toda a peça. Então, se você quiser colocar um botão diferente, não tem problema, tá? Vou colocar então esse. Aqui eu vou calcular mais ou menos o meio da minha peça, ó, ele vai ficar aqui embaixo, que é a hora que eu fechar aqui a carteira vai fechar. Então, nós vamos costurar ele aqui. A gente, pra costurar, eu vou usar um fio de costura, eu vou usar aqui um fio de uma cor mais clara, que é pra visualizar bem o que eu vou fazer. Mas você pode usar aí um fio da mesma cor do fio que você tá usando, ou você pode estar usando um fio invisível. Eu não gosto do fio invisível porque eu acho ele muito ruim de trabalhar. Mas tem muitas pessoas que se adaptam bem a ele, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou prender aqui o meu fio, ó. Vou prender aqui meu fio na carteira. E vou aqui, ó, posicionar aqui o meu botão, ó. Posicionei aqui o meu botão. Então, eu vou vir aqui e começar a costura, tá? Vou prender aqui o meu fio. Dou umas 3 a 4 voltas aqui, ó, pra esconder. Pra prender bem esse lado. Aqui o fio tá aparecendo até a pontinha aqui, é porque é um fio de outra cor, né? Uma cor diferente. Agora, eu já prendi aqui esse lado, eu venho por dentro mesmo do fio, ó. Por dentro mesmo, saio aqui. E aqui eu começo já a prender a parte de cima do meu trabalho, ó. Prendi aqui a parte de cima. Posso dar umas 3 ou 4 voltas, como eu fiz. E sigo para o próximo lado, a mesma coisa. Vou passar aqui, ó, por entre os fios, por baixo. Saio aqui do outro lado, ó. Ficou um fiozinho aqui, pronto. Venho aqui, começo a prender esse lado aqui, ó. Começo a prender desse lado. Sempre umas 3, 4 voltas já é o suficiente pro fio ficar preso. Se você não tiver uma linha da cor do fio que você tá usando, existe um fio também chamado fio metalizado. Eles são bons para trabalhar, tem tanto dourado quanto prata. E eles deixam um detalhe também bem legal na peça. Aqui vou para a última, ó, passei por entre o próprio fio e prendo aqui desse lado, ó. É uma agulha de costura comum e o fio de costura também comum, tá? Terminei aqui, só prender aqui o fio, né? Quem quiser dar um nozinho, alguma coisa, pode dar. E aí, você corta aqui o fio. Cortou o fio e tá preso aqui esse lado do botão. Agora, nós vamos colocar a parte de cima aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, verificar aqui, ó, mais ou menos onde ele se encaixa, para os dois se encaixarem e fechar o meu trabalho, ó. Tá vendo? Pra fechar certinho. Então, vou prender ele. Vocês podem usar marcadores também, tá? Pra marcar, ou aqueles alfinetes com cabecinha colorida, também dá certo, ó. Então, eu vou pôr ele mais ou menos aqui.
pra ele ficar certinho. Aqui eu vou usar, ó, um fio da mesma cor pra vocês verem, da mesma cor da linha. Vou prender aqui. E agora começa a minha costura. A costura é feita da mesma forma. Se vocês usam um fio parecido com a cor, uma linha, né, de costura parecida com a cor do fio que vocês estão utilizando, a costura fica praticamente imperceptível. Ó, costurei aqui a mesma coisa, levo o fio para outro lado, para você não ficar cortando nos 4 cantos aqui para fazer a costura. Aí eu venho aqui, ó, virei aqui o meu trabalho, prendo esse lado. Três, 4 voltinhas, como eu já falei, fica certinho. E vai arrematando, tá? Agora eu vou prender o outro lado aqui. E fica bem firme costurando ele não sai do lugar, tá? Eu costumo usar o botão de 14 milímetros, que eu acho que ele tem um tamanho bom. Se eu não me engano, ele tem de 18 milímetros, só que eu acho que ele é muito grande. Talvez para uma bolsa maior ele fique melhor, mas para carteiras assim eu gosto de usar esse botão imantado, que ele é de 14 milímetros. Eu sei que tem ele na cor prata, dourado e acho que ouro velho também. Mas o ouro velho eu acho muito difícil de encontrar, nem sempre a gente encontra. Mas também é muito bonito. Terminei aqui, passo aqui, costuro aqui por entre os pontos, o fio, né? Corto. E agora já está pronto aqui, ó. Né? Olha. Nossa carteira já tem botão. Aqui, ó, pra vocês verem, eu usei um fio da mesma, uma linha, né, da mesma cor do fio que eu usei. E aqui eu usei um branco. Então, sempre procurar usar uma cor mais parecida com o fio, pra não ter diferença, não ficar uma diferença tão gritante. Aqui eu coloquei o branco, que era pra vocês visualizarem bem. E ficou pronta aqui a nossa carteira, tá? Você consegue manusear ela dos dois lados, ó. Pode carregar aí documento, cartão. E assim ficou pronta a nossa carteira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Muito obrigada.